Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Eu quero separar dois versículos que nós vamos ler como texto base, mas nós vamos divagar um pouquinho em outras passagens para entendermos o assunto que eu quero falar hoje com vocês. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e o versículo 28. Nós vamos pular o versículo 27. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Versículo 28. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Agora eu quero que a igreja leia para você memorizar bem. Versículo 26. Eis... 28. Está igualzinho torcedor de time de futebol. Você já foi estádio de futebol? Você escuta um monte de coisa, mas não entende nada. Vamos lá. A maldição, se não... Mas... Maravilha, agora ficou 10. Lindo. Domingo passado eu falei sobre filhos da bênção. Eu espero que você tenha saído daqui domingo passado completamente decidido a ser um filho da bênção no mundo que Deus te colocou. Sem entrar na discussão aqui da predestinação, do calvinismo, do arminianismo, Deus diz: eis que eu coloco diante de você dois caminhos, bênção ou maldição. A Bíblia sempre foi simples. Deus sempre procurou simplificar o nosso caminho. Ele diz assim: olha, ou você é luz, ou você é trevas. Ou você entra pelo caminho largo e espaçoso que conduz ao inferno, ou você entra pelo caminho estreito e apertado que conduz à salvação. Ou você morre, fecha os olhos aqui e abre imediatamente no inferno, ou você fecha os olhos na morte e abre imediatamente no céu. Na volta de Jesus Cristo, a Bíblia diz que uns estarão à esquerda e outros estarão à direita. Somente há dois lados. Domingo passado eu falei que há cristãos e as igrejas cristãs estão cheias de cristãos que são filhos de bênção. Pessoas que realmente têm compromisso com Deus. Pessoas que realmente pagam o preço para servir ao Senhor Jesus Cristo e a ser fiel ao Evangelho da salvação. Pessoas que não envergonham o nome de Cristo. Pessoas que não têm vergonha do nome de Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre filhos da maldição. E acredite, as igrejas estão cheias deles. Igreja evangélica, então, está recheada de filhos da maldição. Talvez você seja um deles. Não estou dizendo que eu desejo que você seja um filho da maldição, mas talvez a sua vida, ou talvez essa mensagem vai mostrar para você que o caminho que você tem seguido é um caminho que tem te mostrado, tem clareado para o mundo que você não é filho de Deus, que você é filho do diabo. Queridos, o mundo passou por momentos de maldição terrível. Existia uma cidade chamada Sodoma e mais 5 cidades ali naquele vale chamado Vale do Sal. E quando Deus aparece para Abraão, no dia que Deus diz que ele vai, daqui a um ano Sara vai ter um filho, ela vai engravidar, eles vão ter o filho da promessa, Deus desce rumo a Sodoma e fala assim para Abraão: olha, eu vou destruir aquela cidade porque o pecado deles chegou até os céus.
E Abraão vai acompanhando o Senhor e fala: Senhor, mas e se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Deus disse: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E ele continua: Senhor, me permite falar mais uma vez, mas e se tiver 30 justos? E Deus disse: se tiver 30 justos, eu não vou destruir. E ele foi persistindo até que ele chegou a 10 e falou: Senhor, mas e se tiver 10 justos em Sodoma, o Senhor vai destruir? Deus disse: não, se tiver apenas 10 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade. Resultado, não haviam sequer 10 justos dentro daquela cidade. A Bíblia diz que Deus manda fogo dos céus, e não apenas Sodoma e Gomorra, mas as outras 3 cidades que existiam naquele vale. Nós temos até uma imagem do vale aqui. Foram destruídas. As 5 cidades que faziam parte desse vale do sal foram completamente destruídas. Sabe por quê? Porque as pessoas deixaram de viver segundo os princípios de Deus e começaram a viver de acordo com os seus princípios. O ser humano nessa região, nesse vale, entrou numa degradação tão grande que os homens, do menor ao mais velho, eram homossexuais. Numa depravação tão grande que quando Ló oferece 2 filhas virgens, muito corajoso ele, para que aqueles homens não estuprassem os anjos que entraram na sua casa, eles disseram: não queremos as mulheres, nós queremos os homens que entraram aí na sua casa. E Deus manda fogo do céu e destrói completamente aquele povo, destrói completamente aquelas cidades. Mas há um outro momento na história da humanidade em que o pecado ele chega a um ponto tão crítico que Deus destrói completamente o ser humano. Estou falando do período de Noé. Em Gênesis capítulo 5, quando Deus chama Noé e diz assim: olha, o ser humano chegou num estágio de degradação tão grande que não tem mais o que fazer a não ser destruir. O pecado, ele é como um corpo em decomposição. Ele fede as narinas de Deus. Certa vez, uma igreja que eu pastoreava no primeiro ano, eu tive vários choques culturais, mas um deles, um dos presbíteros era legista no IML da cidade. O IML da cidade é do lado da igreja. E eu chego lá para fazer uma visita a ele. Enquanto eu espero ele me atender, eu olho no balcão do IML e vejo o jornal da cidade com a reportagem de capa, uma exumação de um corpo por um crime que aconteceu. E quem estava na fotografia? O presbítero. Mas isso não me atraiu tanta atenção quanto o cachimbo que ele estava usando na hora que tirava o corpo da sepultura. E eu olhei para ele e falei: mano do céu, aqui, irmão, como é que você tirou uma foto dessa? Ele falou: pastor, o senhor já sentiu o cheiro de carniça humana? Eu falei: não. Ele falou: é a pior carniça que existe. É a pior que existe. Por causa dos nossos hábitos alimentares, viu? Imagina que ele usava a fumaça daquele cachimbo para conseguir respirar, porque nem máscara dava conta. É mais ou menos isso que acontece nas narinas de Deus com o nosso pecado. O ser humano viveu, em Gênesis 5, uma degradação tão grande que Deus falou assim: olha, Noé, faça um barco aí porque eu vou destruir tudo. As pessoas haviam perdido a expectativa de que o mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça. De que o mesmo Deus que dá vida também mata. De que o mesmo Deus que criou o céu, criou também o inferno. E Deus manda água sobre a terra, e há uma inundação global, ao ponto que a Bíblia diz que o monte mais alto que existe na terra, com 8.848 metros
de altitude no Himalaia. A Bíblia diz que as águas ultrapassaram aquele pico 40 centímetros são côvados, 60 côvados. Um côvado à medida da ponta do cotovelo à ponta dos dedos. Eu calculei mais ou menos uns 5 metros de altura acima. E as águas permaneceram vários meses ali. Quase 6 meses acima do cume. Para que não sobrasse resquícios de uma humanidade completamente pervertida, completamente perdida, completamente rendida à sua própria vontade e ao pecado e não mais a Deus. Hoje eu quero falar sobre filhos da maldição. Sodomitas se transformaram em filhos da maldição. A humanidade, antes de Noé, se rendeu ao pecado a tal forma que se transformou em filho da maldição. E hoje nós estamos vendo essa história sendo reescrita. De um povo que conhece a Deus, mas que não quer servir a Deus. De um povo que conhece a palavra, mas que não quer praticar a palavra. De um povo que se intitula cristão, mas que a sua vida não condiz com o cristianismo. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Queridos, algumas características nessa passagem daquela pessoa que é filho da maldição. Ele não obedece, ele não cumpre os mandamentos de Deus. Ele não quer viver de acordo com a palavra de Deus, ele quer seguir os seus próprios conselhos. Eu tenho falado isso muito aqui na igreja, tenho postado muito isso no meu Facebook. Essa atual geração de cristãos é uma geração de cristãos não pastoreáveis. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que não querem seguir os conselhos que eles aprendem. São pessoas que vêm para a igreja, que escutam a palavra de Deus, mas que não colocam em prática no seu dia a dia. São pessoas que elas gostam de usar o título de cristão, elas gostam de usar a fachada da igreja, mas a vida deles lá fora não condiz com Cristo. Cristãos que eles são muito piores do que os não cristãos fora da igreja. Cristãos que eles não abrem portas para a salvação do mundo, mas eles fecham com um comportamento que não condiz com Cristo. Essa é a realidade da nossa geração de cristãos. De pessoas que não querem que Deus diga o que Deus quer falar para nós, mas de pessoas que querem ir para a igreja ouvir o que Ele quer ouvir. De pessoas que querem ser alimentadas no seu próprio ego. De pessoas que querem ouvir uma mensagem mamão com açúcar. De pessoas que querem ouvir um sermão que vai o animar, que vai o levantar, que vai o levar para cima. Mas de pessoas que não querem ouvir Deus falando que ela tem que mudar de vida, que ela tem que pagar um preço, que ela tem que seguir a Deus. E seguir a Deus não é você fazer a sua vontade, mas é fazer a vontade de Deus. Agora, no versículo 28, Deus diz assim: eu coloco diante de você a maldição, desde que você não cumpra os meus mandamentos. Você se desvia dos meus caminhos. Que mandamentos são esses? Vamos para o capítulo 12. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor vosso Deus, Deus de vossos pais, para cumprirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Olha o primeiro mandamento. Filhos da maldição. Eles são idólatras. Filhos da maldição são idólatras. Versículo 2 do capítulo 12. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desposar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa, deitareis abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. A ordem de Deus para Israel é:
Se você quer ser filho da bênção, então fuja da idolatria. Porque os filhos da maldição, eles são altamente idólatras. A idolatria, ela é um pecado, é uma atitude, é um comportamento que está diretamente ligado ao coração do ser humano. Porque a idolatria leva um ser humano a fazer uma imagem de acordo com a sua necessidade. Quando o apóstolo Paulo entra em Atenas, ele percebe que os atenienses eram extremamente religiosos, porque eles criaram deuses para tudo quanto é necessidade. Existia o Deus do vinho, para aqueles que gostavam de vinho. Existia o Deus da agricultura, para aqueles que eram agricultores. Existia o Deus da chuva. Existia o Deus da força. Existia Deus para o gosto de qualquer pessoa. A idolatria é um desvio de um caráter espiritual que te impede de enxergar Deus como única fonte de bênção, de salvação e de criação. E aí a pessoa começa a fazer deuses de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio coração, e deixa de seguir a Deus. Agora, pastor, vamos falar sobre uma idolatria num outro aspecto. A idolatria que não é feita de imagem, a idolatria que não é feita de um objeto de madeira, de gesso, de ferro, de plástico, do que for. Vamos falar da idolatria quando você coloca algo no seu coração que ocupe o lugar de Deus. Exemplo, o dinheiro. Quando você tira Deus do centro da sua vida e deixa o dinheiro governar a sua vida. Quando você se intromete em negócios escusos para você ganhar dinheiro. E mesmo quando a Bíblia diz que é errado, você opta em fazer o errado porque aquilo vai te trazer benécias financeiras, e está cheio de cristãos com falta de caráter cristão, que se intromete em negócios proibidos, sabendo que é proibido, mas aquilo vai fazer bem financeiramente para ele. Então Deus fica de lado, o dinheiro ocupou o centro da vida dele. Quando você coloca o seu sucesso no lugar de Deus. Sabe por que as músicas gospel da nossa geração vendem tanto? Porque hoje se faz música gospel para vender e não para adorar. Na época em que a música evangélica não se vendia, época de grupos como Milad, como... me ajuda aí, Vinícius. Logos, Vencedores por Cristo. Não estou dizendo que eles eram melhores porque viveram e fizeram música no passado. Mas eles faziam música para adorar e não para vender. Hoje se faz música para vender. E a música que vem de hoje é aquela música que enaltece, que exalta o ser humano. Você vai vencer, você vai ganhar, você vai prosperar, você vai reinar. Hoje, a pregação que leva o pregador para cima e que leva a multidão para ouvi-lo, é aquela pregação que enaltece o ser humano. É aquela pregação que coloca o ser humano para cima, é aquela pregação que fala que vai vencer, que vai conquistar, que vai ganhar. Mas eles deixam de pregar um último ponto nesses sermões da prosperidade, que é o ponto que diz que você vai prosperar muito nessa terra, mas vai morrer e vai para o inferno. Idolatria, ela não implica apenas em imagens. Ela implica em um comportamento que tira Deus do centro da sua vida e coloca qualquer outra coisa. 2 Reis capítulo 17, olha o que essa passagem diz. De maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo o povo de Israel serviam aos seus próprios deuses, segundo os costumes das nações, às quais eles tinham sido transportados. Deus disse, olha, não coloca absolutamente nada na sua vida que vai ocupar o meu lugar, o meu espaço, porque eu te criei, porque eu te fiz, porque eu te libertei, porque eu te salvei, porque eu te planejei para a eternidade. Volta o texto lá. Mas, ao mesmo tempo que aquela geração temia ao Senhor, serviam seus próprios deuses. Até parece que o profeta está falando da nossa geração. De cristãos que lotam as igrejas. E acredite, queridos, o Brasil é o maior país cristão do mundo.
Juntando católicos e evangélicos, o maior país cristão do mundo. Entretanto, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Em detrimento de ser o maior país cristão do mundo, o Brasil é o maior país em número de abortos. E aí tem muita coisa que eu tenho vontade de falar, mas eu não posso falar. Um país que está num dos primeiros lugares do ranking de cobrança de impostos. E aí, quando o cidadão vai para o hospital com uma artéria estourada na perna, o médico manda ele para casa e manda fazer compressa com gelo que vai resolver. Falei. Ela está aqui fazendo careta para mim. Hoje ela sentou aqui para me podar. Meu bem, eu te amo. Viu? Queridos, o povo, ao mesmo tempo que temia a Deus, ele servia os seus deuses. Porque é o seguinte: eu vou temer a Deus. Senhor, eu te amo, eu temo ao Senhor, o Senhor é maravilhoso, mas isso aqui vai me dar mais dinheiro. Então, dá licença, deixa eu meter a mão aqui. É essa a nossa geração, meus queridos. Talvez você seja um desses cristãos que teme ao Senhor, e teme ao Senhor com seu coração, com a sua alma, mas você serve aos seus próprios interesses. Você procura uma igreja para você se sentir bem, não uma igreja em que Deus vai mudar a sua vida. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo, e esse tempo é o nosso tempo, é o seu tempo, em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Presta atenção, queridos. O apóstolo está dizendo que no futuro haveria um tempo em que as pessoas, elas não queriam ouvir mais a doutrina da salvação. As pessoas não queriam ouvir uma mensagem de Deus que viesse para mudar a vida. As pessoas não gostariam mais de ouvir uma pregação que viesse de encontro com o seu pecado. O apóstolo diz que no futuro haveria um tempo em que as pessoas, elas iriam se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Não, aquela igreja lá, o apóstolo cura, então eu vou lá. É a sua cobiça. Não, naquela igreja lá, o pastor, o reverendo, o missionário, a missionária, ele opera o milagre. Então eu preciso de um milagre, eu vou na igreja porque eu preciso de um milagre. Uma geração em que as pessoas, elas não reconhecem mais a sua natureza de pecado. As pessoas, elas acham que o pecado que elas cometem ainda é certo. E certa vez eu ouvi de um cristão, filho da maldição, que disse assim: mas Deus é amor. Eu falei: infeliz, Ele também é justiça. Se você morrer com essa concepção, com essa vida, você vai para o inferno. Os filhos da maldição, eles são idólatras. Eles colocam tudo o que lhes faz bem, eles colocam toda a sua cobiça no lugar de Deus na vida deles. Mas os filhos da maldição, eles têm uma outra característica também. Versículo 5 do capítulo 12, versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Igreja se tornou um local de lazer. É o lazer do domingo. É o local que você vai para se divertir. É o local que você vai para ouvir uma banda tocar. Igreja é um local onde você vai para se sentir bem. Igreja se tornou um local para você ir, para você passar por aquele descarrego de problema. Igreja se transformou num lugar onde você vai para você preparar a sua semana, para que a sua semana seja abençoada. Deus diz assim: olha, para ser filho da maldição, basta
buscar o lugar que você quer e não ter nenhum compromisso comigo. Não tenha compromisso comigo. Não coloque o meu reino em prioridade. Queridos, hoje, a nossa geração, ela coloca tudo no lugar de Deus. O trabalho está acima de Deus. O lazer está acima de Deus. Os amigos estão acima de Deus. O passeio está acima de Deus. Está tudo acima de Deus. Quantas vezes você já deixou de vir na igreja no dia do Senhor, em que Deus disse assim, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o dia do descanso. Você vai para a igreja, você vai adorar, você vai cultuar, você vai servir a Deus, e aí você agradece a Deus e fala, glória a Deus! Chegou visita na minha casa 6 horas da tarde. Ô benção, só estava faltando uma desculpa. Ô pastor, não fui na igreja que chegou visita 6 horas da tarde lá na minha casa. Não deu para ir na igreja. E vem justificar com a gente, não sei para quê. Tem gente que vem justificar comigo porque não entrega dízimo. Eu nem sei se você entrega ou não entrega, eu não fico olhando o seu envelope de dízimo, eu não sei se você é dizimista ou não. Você vai pagar sua conta com Deus. Se você coloca a adoração que você deve a Deus em segundo plano, Deus vai colocar a sua vida em segundo plano. Aí quando Deus pesa a mão, no culto de oração vem você orando, no culto de intercessão, fazendo campanha e tudo mais. Mas antes de Deus te abençoar, você precisa mudar de vida. Olha o que diz profeta Oséias. É um texto um pouquinho longo, Oséias capítulo 7, versículo 10 a 16. Mas olha que tremendo. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves dos céus o farei descer, castigá-los-ei, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falaram mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto, maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso, caem a espada e os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Que poderosa essa palavra de Deus contra Israel. Que poderosa essa palavra de Deus contra você, quando você deixa Deus em segundo lugar e passa a colocar qualquer outra coisa no centro da sua vida, deixando Deus em segundo plano, deixando a adoração em segundo plano, deixando o testemunho em segundo plano, deixando o serviço em segundo plano. Filho da maldição, ele não busca a Deus com prioridade. Filho da maldição, a prioridade está a sua própria boca. Como disse Oséias, o seu próprio trigo, o seu próprio vinho. Filho da maldição, ele não quer Deus o governando. Ele quer Deus como um serviçal. Mas existe uma outra característica do filho da maldição, está no versículo 6. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. O filho da maldição, além de ser idólatra, além de não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus como prioridade na sua vida, o filho da maldição, ele não pratica a honestidade com o reino de Deus.
ele é ladrão de Deus, ele rouba de Deus, não apenas na questão do dízimo, mas nos seus votos, na sua vida de fidelidade, no seu testemunho lá fora. Ele ofende Deus com um comportamento que não condiz com aquele comportamento que Deus diz que a partir do momento que tirou ele da escravidão, ele deveria agora servir ao Senhor. E queridos, na nossa geração, o que tem de cristãos que fala muito de Deus, mas não vive nada de Deus. Cristãos que a mesma boca que adora amaldiçoa. Cristãos que não têm o mínimo de amor cristão. Cristãos que são ladrões do reino de Deus, em diversos aspectos. Versículo 6, Deus disse que se não querem ser amaldiçoados, então sejam fiéis nos holocaustos, nos sacrifícios, nos dízimos, nas ofertas das mãos, nas ofertas votivas, aquelas feitas pelos seus votos, nas ofertas voluntárias, nos primogênitos das vacas e das ovelhas. Olha o que diz, capítulo 12, versículo 17, 18 e 19. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, e nem do teu azeite. A palavra dízima no hebraico aqui é a 10ª parte. Então, vou ler novamente de uma forma diferente. Nas tuas cidades não poderás comer a 10ª parte do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos teus primogênitos, nem das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometidos, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Versículo 18. Mas comerás perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor teu Deus escolher tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizerdes. Olha o versículo 19. Guarda-te, não desampares o levita todos os dias da tua terra. Quando Deus institui o dízimo ele foi instituído para o sustento da tribo de Levi. Uma ordem que Deus dá, quando o povo de Israel entra na terra prometida, era que das 12 tribos, 11 receberiam terras para plantar, cultivar, produzir e criar. Mas uma tribo não receberia terra, a tribo de Levi. A tribo de Levi, a função dela seria única e exclusivamente cuidar da vida espiritual de Israel. Para isso Deus disse, a 10ª parte de tudo que as 11 tribos recolherem, produzirem, conquistarem, deve ser entregue para o sustento da tribo de Levi. É por isso que Deus diz assim, olha, não roubem de mim em Malaquias, porque de todas as 12 tribos, a mais especial é aquela que cuidaria da vida espiritual do povo. Porque enquanto as outras 11 tribos estavam preocupadas com suas criações, com as suas lavouras, com seus cultivos, com as suas conquistas, uma tribo estava preocupada com a salvação eterna da vida daquelas outras 11. E Deus disse, vocês têm a obrigação de sustentar aquela tribo. É responsabilidade de vocês. E quando vocês roubam deles, vocês estão roubando de mim, Malaquias 3:10. Queridos, como o povo cristão da nossa geração é desonesto com Deus. E uma desonestidade que vai além do não cumprimento do que Deus diz que devemos cumprir. Uma desonestidade que leva os cristãos da nossa geração ao ponto de se justificarem diante da sua falha. Se justificarem diante do seu pecado. Se justificarem diante da sua falta de compromisso, da sua falta de honestidade com o reino de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 4 e o 6. Virá o Senhor naquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando a sorte com os fiéis. Próximo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação,
levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito se pedirão. O Senhor está dizendo que Ele dá, nessa parábola, que Deus, Ele capacita cada um de acordo com a vontade dEle. O Espírito Santo distribui os dons a cada um conforme Ele quer. Nesse contexto, financeiramente, Deus faz o rico e o pobre. Deus faz o próspero e o não próspero. E a cada um, à medida que Deus concede a prosperidade, Ele vai cobrar a resposta em fidelidade para o sustento dos levitas. Infelizmente, a nossa geração de cristãos, a máxima diabólica que ela pratica é: venha a mim o teu reino. Mas eu não quero ir até ninguém. Que o Senhor traga sobre mim a minha prosperidade, mas eu não quero abrir a mão para ninguém. O que é meu é meu. Se o pobre estiver passando necessidade à minha volta, problema dele. Foi uma vez uma experiência que nós tivemos em Curitiba. Seminarista, numa igreja, frequentando ali uma igreja, num bairro de classe média alta, eu e mais 2 colegas, acabou o culto, aquele pé d'água, chuva torrencial, e todos, 100% dos irmãos que saíram da igreja naquele dia, eu e mais 2 colegas lá na sacada, assim, naquela cobertura, nos davam um tapinha nas costas e falavam assim: vai com Deus, irmão. E aí saiu outro, por último saiu o diácono, trancou a porta e falou: Deus abençoe vocês. Eu falei: maldição. Como é que eu vou com Deus debaixo dessa chuva? Os miseráveis saindo com carrões, e nós ficamos ali até quase meia-noite esperando a chuva diminuir para pegar o ônibus. É o caso do cristão, que ele quer a prosperidade, mas ele não quer olhar a miséria de quem está ao lado dele. Lembro de uma irmã muito querida, um dia pregando sobre isso, eu falei: olha, se Deus te deu condições de ter 5 aparelhos de televisão, para que você acha que Ele te deu essa condição? Ela disse: para eu colocar um em cada quarto. Eu falei: não, abençoada, para você ajudar quem não tem condições de comprar. Deixa de ser egoísta, deixa de ser avarento. Um dos pecados que envolve a idolatria, meus queridos, é a avareza. Quando você só pensa em você, e hoje o mundo cristão que nós vivemos é desse jeito. Onde há as discrepâncias muito grandes de diferenças, mas ninguém quer estender a mão. Ninguém quer estender a mão. Ninguém quer se preocupar com o sustento dos levitas. Salmo 119, versículo 158. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Quando você não coloca esses ensinamentos em prática na sua vida, você gera, você provoca, você cria desgosto no coração de Deus. Filho da maldição, ele não traz alegria, ele traz desgosto para o coração do pai. Filho da maldição, o pai não tem prazer em celebrar, porque o filho da maldição nunca vence, ele só traz prejuízo. Ele só traz tristeza. Uma última característica do filho da maldição está no versículo 8 do capítulo 12 de Deuteronômio. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual segundo o bem parece aos seus olhos. Filho da maldição, eles são idólatras, eles não colocam Deus como prioridade, versículo 5, versículo 6, eles não são honestos com Deus, e versículo 8, eles seguem os seus próprios conselhos. Eles não querem seguir a Deus, eles querem fazer o que eles querem.
Eles querem seguir seu próprio desejo. Eles querem seguir o seu próprio caminho. E aí Deus diz assim: filho, esse caminho é de morte, mas é esse caminho que eu quero, pai. Filho, esse caminho não te salva, mas é isso que eu quero, pai. Filho, não faça isso, porque isso vai trazer maldição na sua vida. Pai, mas é isso aqui que vai me dar retorno. Filho, mas confia que com o tempo eu posso te fazer prosperar mais, mas eu quero é agora, pai. Seguem o filho da maldição, ele segue os seus próprios propósitos. Versículo 8, Deus nos dá a entender, a palavra do Senhor nos dá a entender que no Egito, eles faziam o que queriam, cada um seguia o seu próprio conselho, não existia um caminho. Israel não seguia um norte, Israel não seguia uma bússola. Cada um fazia o que queria, seguia o seu próprio caminho, fazia do jeito que queria. E Deus diz: olha, que seja diferente na terra prometida. Hoje não é diferente, queridos. Eu vou dizer para vocês uma verdade. Nesses 4 anos aqui nessa cidade, se todos os cristãos que frequentam essa igreja colocassem em prática tudo que já foi pregado aqui, a nossa cidade seria diferente, por causa de vocês. Se todos vocês tivessem colocado em prática os 4 anos que eu estou pregando todo domingo aqui, a nossa cidade não estaria na situação que está. O problema é que amanhã é segunda-feira. O que você vai fazer amanhã? Amanhã você vai trabalhar, vai comprar, vai vender, vai prosperar, vai ganhar mais, vai cobrar, vai receber, vai no banco. E o que eu preguei aqui vai ficar hoje aqui. Boa parte de vocês, quando sair para fora, sequer vai comentar sobre essa mensagem. Sequer vocês vão discutir. Sequer vocês vão colocar em prática amanhã. Boa parte. Porque essa é a característica da nossa geração. Em que as igrejas estão cheias de pessoas que não querem praticar os mandamentos de Deus, que não são filhos da bênção, mas são filhos da maldição. No Egito ele seguiu seus próprios conselhos. Salmo 81, 12. Deus disse: não façam imagens, não sigam os seus caminhos. Mas aí o povo quis teimar, o povo quis seguir o seu caminho. Então Deus diz: então deixei-os andar na teimosia do seu próprio coração, sigam os seus próprios conselhos. Querido, parece que é legal, é uma proposta diabólica fantástica você fazer o que você quer, mas isso vai acabar em morte. Se você ler o Salmo 81, que é uma tristeza, é um choro, um lamento de Deus com a decisão de Israel, você vai perceber que lá atrás eles morreram no deserto. Não sobrou ninguém, exceto a família de Caleb e de Josué, que foram fiéis. Quase 2 milhões de pessoas que saíram do Egito morreram no deserto, porque não quiseram seguir os conselhos de Deus, quiseram seguir os seus próprios conselhos. E versículo 8 do capítulo 12, Deus adverte: não procede da forma como vocês fazem no Egito, cada qual seguindo o que parece bem aos seus olhos. Queridos, filhos da maldição, eles não são lideráveis, eles não querem líder. Filhos da maldição não são pastoreáveis, eles não querem um pastor. Filhos da maldição, eles não são ovelhas, são bodes, cabritos, que ficam saltitando e pulando e fugindo, mas não querem seguir o chamado do pastor. Filhos da maldição seguem os seus conselhos. Filhos da maldição não são ovelhas. Filhos da maldição não são luz, são trevas. O que você é? O que você é? Não estou perguntando o que você quer ser. Estou perguntando nesse exato momento, aonde você está sentado, o que você é? Domingo passado eu disse que você pode ser filho da bênção. Hoje estou dizendo que você pode ser filho da maldição. Eis que ponho diante de vocês hoje bênção e maldição. Faça a sua escolha. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos.